Olá a todos, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Nós vamos falar aqui a respeito da lei da atração e a fé. Muitas pessoas hoje estão aprendendo a respeito de lei ou da lei da atração, até mesmo dentro das igrejas, porque há muitos pastores que têm buscado conhecimento a respeito da PNL, inclusive eu passei por tudo isso e quero, então, falar para você algo que eu tenho a experiência, algo que realmente eu estudei, né? A questão lá dos primeiros a estudar a PNL aí, os pioneiros, que é o John Grinder e também o Richard Bandler. Então, isso tem se propagado dentro das igrejas. Muitas pessoas cristãs estão sendo enganadas. E quando eu digo enganadas, não há interesse nenhum e nem tampouco leviandade nas minhas palavras, porque eu não quero aqui que você entenda que eu estou confrontando você. Não, não é isso. Eu estou aqui trazendo uma mensagem que possa alertá-lo de que há algo muito maligno por trás de tudo isso. Embora a aparência de tudo isso é uma aparência de algo mais sofisticado, algo inofensivo, mas tudo isso aparentemente. E muitas pessoas, até inteligentes, pessoas de uma boa formação, pessoas culturalmente bem-sucedidas, e que, por conta disso tudo, as pessoas caem com facilidades. E, é claro, também existe o resultado com relação a essa lei da atração. Mas eu quero dizer para você que lei da atração e a fé, elas não são antagônicas. Elas são, na verdade, uma só coisa. E eu digo que você não precisa de lei da atração, porque antes da lei da atração, isso já se explica dentro da palavra de Deus. Porque o que a lei da atração diz? A lei da atração, ela ensina a você a acreditar que você é um Deus, ela ensina você a acreditar que tudo que você deseja, você tem que trazer para dentro da sua mente e dentro de você, então você vai começar um processo, porque também não é uma coisa assim tão simples do dia para a noite. E nesse processo, as suas convicções e confissões terão que ser positivas. Por exemplo, você deseja aí a sua casa, o seu carro, o seu apartamento, etc. Tudo aquilo que você deseja, você tem que começar a confessar como algo que já existisse. E a Bíblia fala isso, que a fé é algo que você não vê, mas que tem a certeza. Só que qual é o problema nisso? O problema é que quando você começa a aprender essas coisas, de uma certa forma vão incutir na sua mente, vagarosamente, que você não necessita de Jesus, que você não precisa de Deus, porque tudo que você precisa, você é o Criador. Tudo que você precisa está dentro de você. E de uma certa forma não é diferente.
Mas uma coisa é diferente da outra, porque a lei da atração leva você a andar por si só e resolver por si só com confissões. De tanto que você vai confessando, até que algo, num determinado momento em que a sua mente está realmente afinada concernente ao assunto da confissão, então começa a acontecer as coisas. Mas vamos para a Bíblia e eu vou mostrar para você que não tem nada de novo nisso aí. O que há de novidade na lei da atração é que eles fazem com que você, sem perceber, rejeita a sua fé. Sem que você perceba, você rejeita a Jesus Cristo. Sem que você perceba, eles começam a colocar na sua cabeça que não é Deus que vai te dar. Basta você falar para o universo. E o universo é criação de Deus. Não se esqueça disso. Mas de uma forma sutil e até mesmo com palavras de um caráter assim moderno, de um caráter de uma pessoa assim mais instruída, então coloca-se então que a sua petição tem que chegar ao universo. Vamos lá, Jó, capítulo 3, no versículo 25, nós vamos ver se tudo aquilo que a lei da atração está falando está na Bíblia ou não. Então não há necessidade de você buscar fora da Bíblia. Só que eles fazem você entender que parece que lá o caminho é mais fácil. Mas, na verdade, você está sendo enganado, porque você será uma presa daquele que está por trás disso aí. Da presa de Lúcifer. É isso. Eu estou falando, tenho convicção, passei por tudo isso, conheço a PNL, estudei isso e sei onde você vai chegar. Algumas pessoas irão acontecer com ela aquilo que elas estão pedindo. Mas existe também um caminho que muitas pessoas não vão lhe falar, da perda. E a perda, eu não estou me referindo a coisinhas, não. Há coisas muito importantes e que, determinado o grau que você estiver, será pedido a você. Entendeu? No meu caso, eu vou falar abertamente aqui para você. Eu tive um problema grande com essa farsa e que o próprio Lúcifer se revelou para mim. E me mostrando coisas muito grandiosas. E eu estou aqui para te falar, não brinque com as coisas de Deus. Aqui está escrito no capítulo 3 e no versículo 25 aqui de Jó, diz assim, olha, porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Essa história aqui, Jó está falando que ele temia perder os seus filhos, temia perder a sua riqueza. Então havia dentro dele, digamos aqui, uma confissão negativa. Ou seja, ele estava então cheio de medo. E quem trabalha em cima dessas coisas é o diabo. Tanto é que ele foi até Deus, e lá diz que ele teve um diálogo com Deus, e tentou acusar Jó, mas Deus falou, olha, você está vendo aí meu servo? Ele é fiel e é justo. Não, mas pele por pele eu quero ver se ele não vai te negar. Só que o diabo sabia qual era o medo de Jó. E ele desceu e foi diretamente tocar naquilo que ele temia. Você compreende como que é as coisas? Da mesma forma também, o diabo sabe o que você quer. E ele então vai induzir você a fazer os seus pedidos para o universo quando esse pedido está chegando a ele. E ele então vai resolver os seus problemas, mas lá na frente você vai pagar um preço muito caro. Muito caro. Eu sei o que eu estou falando. Eu não posso abrir
aqui porque algo que me aconteceu tão pesado, mas tão pesado, que eu não posso falar. Eu tenho que ir aqui com cautela, passar para você aquilo que Deus quer te dizer. Então você está vendo isso aqui, Jesus, Deus já está nos ensinando pela palavra. Apenas eles estão isolando isso, tirando Deus da jogada e usando a própria palavra. O diabo, ele sempre usou a palavra porque ele conhece a palavra. Ele falou com Jesus, sabendo que Jesus, sendo filho de Deus, ele tentou enganar Jesus com a própria palavra. E aí você está pensando que essas coisas que todos vêm falando aí é brincadeira. Você tem que tomar muito cuidado, porque os coaches ganham muito dinheiro para propagar isso aí, para fazer você encher os seus olhos de tanta ambição e buscar isso sem avaliar de fato a consequência que virá depois. Vamos aqui no capítulo 6 de Mateus e vou provar para você que não tem nada de lei da atração, existe a lei da fé. E é a mesma, só que eles, usando essa tal lei da atração, eles estão isolando Jesus. Porque quando você busca essa tal da lei da atração, Jesus passa a não ter muito sentido na sua vida, ou nada de sentido. A Bíblia não tem sentido para você. Eu quase zerei a minha fé, mas graças a Deus, Ele me livrou deste laço. Mas eu paguei um preço, e não é um preço pequeno, não. Versículo 22 do capítulo 6 de Mateus. Diz a palavra de Deus assim, ó: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grande trevas serão. Está entendendo aqui no capítulo? Está abertamente. Ele está dizendo que Deus é luz. E Deus está dentro de você. Então, se a luz que está dentro de você, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Ou seja, se você confessa Jesus como teu Senhor e Salvador e acredita que Ele é bom, que Ele é perfeito, quando você acredita nele, todo o teu corpo recebe a luz, recebe o milagre que você tem que crer, mas você tem que trazer para dentro de você e fazer a confissão de fé, entendeu? Aí o teu corpo será luz. Mas se os teus olhos forem maus, está vendo aí? Se forem maus, confissão negativa, se você é uma pessoa negativa, é natural que você vai atrair. Mas quando eu falo atrair, não é atrair por causa da lei da atração, mas sim por causa daquilo que você acredita. Eu acredito que Jesus pode curar, então ele vai curar, porque é fé. Se eu acredito que não, sabe aquela pessoa que tem mania de doença? Na casa dela parece uma farmácia. Por quê? Ela acredita que a doença é porque essa é a minha doença. Mas porque eu nasci para ser doente. Então tudo na boca dessa pessoa e na mente dela é que é daquele jeito. Mas não tem nada de lei da atração. Isso aí é algo que foi inventado depois e com uma conotação científica, mas na verdade isso aí é engano. É engano puríssimo. Compreende? Aí eles vão entrar, mas tudo que acontece é pelo seu pensamento. Sim, mas quem te deu o pensamento? Não é Deus que te deu um cérebro? Mas não quer dizer que Deus vai pensar por você, mas Ele deixa você decidir as coisas. Tanto é que muitas pessoas estão caindo nessa lei da atração. Deus não vai sacudir você, mas Ele pode usar alguém para trazer uma mensagem como essa para te ajudar.
Toma cuidado, muito cuidado. E a Bíblia também diz que por causa da ganância do homem, ele vai ter muitos problemas, vai entrar em muitas confusões. Porque a procura, você pode entender o que eu estou falando aqui, ó. Você não vai achar uma pessoa que engana outra sem oferecer algo para você. Você está entendendo? Essas pessoas que dão golpe, que você já viu aí várias pessoas falando aí de golpe, que tomam um golpe aqui, outro golpe ali, sempre elas oferecem alguma coisa. Elas nunca vão falar para você, ó, eu sou o bandido, eu sou aqui um estelionatário, eu sou um enganador. Eles não vão falar isso, vão primeiro ver qual é a sua ambição. Dentro da sua ambição, elas tiram o que você tem. E digo isso dentro de igreja também. Então você tem que abrir os seus olhos, meu irmão, minha irmã, ou você que de repente não professa uma fé em Jesus diretamente, mas você acredita, então você está sendo vítima. Desculpa. E eu estou provando aqui para você. Não existe lei da atração, existe a palavra de Deus. Sempre isso existiu. E é uma decisão sua, é claro. Você não é obrigado nem estar me ouvindo, que com certeza poucas pessoas têm, assim, ouvidos para ouvir a respeito de uma situação como essa. Mas eu quero ler ainda para você uma outra mensagem que fala a respeito de tudo aquilo que eles tentam ensinar, mas como se fosse isolado, como se fosse uma coisa nova. Algo novo, mas não é novo. A forma, a roupagem que eles trazem é nova. E dentro dessa roupagem eles excluem a divindade de Jesus. Eles excluem a Deus, fazendo com que você acredite que é o universo que vai te dar. Sendo que o universo é uma criação de Deus. Ah, porque não sei o que lá, porque a energia, tá bom, mas a energia foi Deus quem criou. Não existe nada em que Deus não tenha criado. Todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. E todas as coisas estão diante da potente e poderosa mão de Deus. Não existe nada fora disso. Mas aí você fala, mas eu acredito e tem dado certo. É claro, você vai não estou dizendo que você não vai conseguir. Entendeu? Eu não estou aqui para enganar ninguém, mas eu estou dizendo para você que é um cristão, então que você entenda isso e se arrependa. E acredite só em Jesus, porque o caminho é árduo, você vai pagar muito caro e ainda, por fim, você vai perder a sua vida eterna, a sua eternidade. Se é que você acredita nisso. Porque isso aqui é um alerta. Agora, o que eu posso fazer se você não quer? Mas eu digo para você, me foi oferecido muitas coisas. Coisas que você jamais pode imaginar. Mas depois o próprio veio e falou para mim quem ele era. Tá bom? Não sou maluco, não sou doido, mas eu sei que tudo isso é luciferianismo. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 8, diz assim, para a gente encerrar esse vídeo. Diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendeste e recebestes, e ouviste e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. O que está sendo dito aqui? Como eles dizem por aí em suas palestras, que você tem que acreditar e fazer as confissões. Então aqui nós temos, aqui não é lei da atração, está aqui escrito. O próprio Deus disse que a sua mente tem que pensar coisas boas. Você vai receber coisas boas. Porque isso chama-se fé.
Você está, então, aí você começa a ter uma luta, um conflito com sua mente para praticar essas coisas. Mas quando você conseguir isso, o que é de boa fama, o que é, então, por exemplo, de virtude, o que for, então, por exemplo, verdadeiro, o que for honesto, tudo isso vai fazer com que você seja abençoado. Só que a bênção com paz, com direção. A Bíblia também nos diz que quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, então as outras coisas vos serão acrescentadas. Você não precisa, meu irmão, de começar a cortar atalho para chegar onde você quer. Você que está fazendo isso, você está trilhando um caminho que aparentemente sábio, aparentemente mais fácil, aparentemente plausível, porém, lá na frente há um abismo sem fim. Então eu quero deixar essa mensagem aqui e que Deus abençoe a você em nome de Jesus Cristo.